Olá, pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa aula hoje de gestão de estoques e vamos falar sobre políticas e princípios da gestão de estoque, tá legal? Quando a gente fala de política, o que que vem na cabeça? A gente pensa lá nas pessoas em Brasília, a gente pensa em governo, mas política ela tem uma outra definição, tá? Não é só o ato de governar, tá? A política não é só aquilo que a gente vê né, nos nossos governos, no âmbito do Senado, no âmbito dos deputados. Quando a gente fala de política, a gente está falando também de políticas de empresa, políticas empresariais. A política é uma linha na areia, né? Ela é aquilo até onde a gente pode ir, qual o caminho que tem que ser seguido, qual a conduta, do mesmo jeito que a política do governo, né? Quando a gente fala assim de política, a gente está falando o quê? De regras, a gente está falando de como viver em comunidade, e é a mesma coisa de uma política empresarial. A política empresarial, ela diz sobre como a gente vai viver dentro de uma empresa, tá legal? Então, sempre pense na areia. Se ainda ficou muito confuso, imagina o seguinte: um empresário, tá? Um empresário em um determinado momento, alguém faz uma proposta da empresa e ele diz uma frase clássica, que é: isso é contra as políticas da nossa empresa. Tá? Quando ele fala isso, para um momento, né? O que que ele quer dizer com isso? Por que que ele está pedindo, né? Dizendo que isso é contra as políticas? Ele está se referindo a diversas coisas, né? Ele pode estar dizendo assim: se isso é contra a política, isso é contra as regras, isso é contra a maneira que a gente faz as coisas, isso é contra um documento que a gente tem, isso é contra nossos princípios. É, um outro bom exemplo, né? Ou outros bons exemplos. A política da nossa empresa não aceita presentinho do fornecedor. Sabe, o fornecedor quer manter aquele contatinho com a nossa empresa, ele dá um presentinho, te amarra aqui, contra a política, tá? Nossa política é realizar manutenção preventiva nos equipamentos. A gente não vai deixar os equipamentos quebrar, isso é uma política da nossa empresa também. E um outro exemplo de política é nossos funcionários vão ser capacitados intensivamente. Então a gente vai dar treinamento para os nossos funcionários sempre, tá? Olha só que interessante, tudo isso são políticas, são maneiras que a gente vai lidar dentro da organização, tá? A política, de uma maneira geral, ela costuma ser deliberada, tá? Qual que é a explicação? O que que é a palavra deliberada? É com intenção. Eu faço de propósito. Eu vou lá, faço um documento falando, ó, essas são as nossas políticas da empresa. Uma coisa é política, outra coisa é cultura, né? A política, ela é deliberada, ela está escrita. Muitas vezes a cultura não é essa, né? Por exemplo, na política eu vou fazer manutenção preventiva, mas a nossa cultura pode ser que eu deixe o meu equipamento quebrar, tá? Então, assim, mas de uma maneira geral, eu penso o seguinte: a política é algo escrito, ela é deliberada. Eu estou falando, eu quero que a nossa empresa, eu quero que os colaboradores da nossa empresa ajam dessa forma, ok? Coloquei aqui dois exemplos para vocês darem uma olhada, o exemplo da Braskem e o exemplo do grupo Fleury, né? Ou Fleury. São dois exemplos e vocês podem clicar aqui, são links, tá? Tem 76 páginas, 80 páginas. Políticas empresariais costumam ser bastante extensas, são documentos muito extensos, tá? Por quê? Porque, pensa assim, eu quero colocar nesse documento, nessa política, a maneira que os meus funcionários têm que agir. Quantas situações podem ocorrer dentro de uma empresa? Diversas, tá? Então, é muito difícil você conseguir num único documento colocar todas as possibilidades. A gente tenta, por isso, né, escrevemos em linhas gerais. Quando você faz uma política, ela é algo bem abrangente, nunca muito específico, algo abrangente, para que se aplique para o maior número possível de situações. E mesmo a política sendo algo tão abrangente, ainda assim, muitas vezes ela acaba esquecendo alguma coisa, não contemplando alguma coisa, por isso ela necessita estar sempre sobre revisão, assim como as leis, tá bom? É, Há tipos de política, tá? Eu tenho a minha política da qualidade, então como a nossa empresa tem que agir para assegurar que o produto vai ter uma devida qualidade, tá? Isso é um tipo de política. Outro tipo de política, ambiental, como a nossa empresa vai agir, tá legal? Para que o meio ambiente seja protegido. Isso é um outro tipo de política. E, finalmente, a gente chega no nosso tema, que é a política de gestão de estoques. Quais são os princípios, quais são as normas que tem que regular a gestão de estoques na nossa empresa? E isso eu vou falar no próximo vídeo.